Olá, tudo bem com vocês? Então hoje nós estamos aqui, né, para mais essa videoaula. E como eu disse na aula anterior, hoje eu vou ensinar outro ponto para vocês do crochê tunisiano. Para quem não assistiu a outra aula, o que é o crochê tunisiano? Ele é uma mistura de crochê tradicional com tricô. Então, olha, a agulha é essa aqui. É uma agulha longa, tem até mais longa que essa aqui, viu, gente? Então, a ponta dela é de crochê tradicional e o comprimento é de uma agulha de crochê, de tricô. E ela tem as numerações também. Essa minha agulha aqui, ó, ela é de número 5. E o que nós vamos aprender hoje no ponto do crochê tunisiano? Nós vamos aprender o ponto meia. Gente, o ponto meia, ele é igualzinho o meia do tricô. Só que ele é muito mais fácil de fazer. Porque o crochê tunisiano, ele é um crochê muito simples, tá? Então, olha, esse é o ponto meia do crochê tunisiano. E esse é o avesso do crochê do ponto meia tunisiano, certo? Então, vamos iniciar a nossa aula e aprender esse pontinho, que ele é muito fácil. Como no crochê tradicional, nós vamos fazer um ezinho e uma correntinha. Prender o ponto. E no caso aqui na nossa amostra, eu vou fazer 12 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Como é o ponto meia, eu vou fazer uma correntinha para subir e eu vou colocar no meio da correntinha, eu coloco e puxo o meu ponto. E vou deixando ele na agulha, certo? De novo, no meio da correntinha, eu puxo e vou deixando os pontinhos na agulha. Ó. Sempre na próxima correntinha, no meio, eu puxo e vou deixando os pontinhos na agulha, como se fosse o tricô. Novamente, no meio da correntinha. E eu vou até o final, nesse mesmo jeitinho. Como eu disse na outra aula, a carreira do ponto tunisiano é quando ele vai e quando ele volta. Aí sim a gente conta como uma carreira. E tem o finalzinho aqui, ó. Pronto. Agora eu tenho os meus 12 pontinhos na agulha. E agora eu vou tirar. Sempre pego a agulha assim, porque ela é uma agulha maior e ela cansa um pouco a mão, principalmente quando a gente já tem uma quantidade de pontos. Agora é simples, gente, olha, eu vou puxando de 2 em 2. Tirei 2, mais 2, até eu ficar com um pontinho lá na frente. Olha, essa é a nossa carreira de base. Todo o crochê tunisiano, a primeira carreira é feita dessa forma. Então, ó. Certo, gente? Vamos tirando de 2 em 2. Aqui escapou o pontinho, já pegamos ele novamente. Sempre de 2 em 2. Até ficar com um ponto na agulha. Fiquei com um pontinho na agulha e olha como ficou nossa carreirinha de base. Tá vendo? Vocês estão vendo que aqui, ó, tem uns palitinhos? Aqui tem um, aqui tem outro, ó. E eu vou puxar para que vocês vejam. Dá para ver bem, né? Visualizar bem esses palitinhos. Então, nós vamos iniciar o nosso ponto meia. Eu não faço uma corrente para subir, porque eu já tenho uma aqui.
Como que eu faço? Eu introduzo a minha agulha, tá vendo? Nesse palitinho, mas eu não vou fazer assim. Eu vou introduzir ela e vou lá para trás, ó, e puxo. Se vocês começarem a perceber, vocês já começam a ver que aqui, ó, já tem como um pontinho meia. Novamente, eu introduzo minha agulha, mas eu vou lá para trás e eu puxo. Eu introduzo a minha agulha e eu puxo. Sempre no pontinho onde tem os palitinhos. Eu introduzo a minha agulha e puxo. Eu já começo a observar que ele já começa a fazer as correntinhas do ponto meia. Introduzo a minha agulha lá atrás e puxo. Novamente, introduzo a minha agulha e puxo. Introduzo a agulha e puxo. E assim eu vou fazendo os meus pontos meia em crochê tunisiano. Aqui eu tenho mais um ponto, ó. Então eu vou pegar esse ponto e vou puxar. Como que eu vou encerrar essa carreira? Aqui tem 2 pontinhos, estão vendo? Eu introduzo a minha agulha, puxo os 2 pontinhos. Por que que eu faço isso? Para que a lateral fique como uma correntinha. E agora eu vou puxar de novo de 2 em 2. Tiro 2, sempre de 2 em 2. É o nosso crochê tunisiano. Depois que eu tirei todos os pontos da minha agulha de 2 em 2, até ficar com um pontinho na agulha, eu completei a minha carreira. Não é difícil, é muito fácil esse crochêzinho. Pronto, fiquei com uma carreira. E assim eu já começo a observar o meu ponto em ponto meia. Vamos mais uma vez, ó. O pontinho eu não pego, eu passo ele lá para trás e eu puxo. Para trás, puxo. Muito rápido, fácil, viu, gente, de fazer. Vocês observam que aqui já tem as correntinhas do pontinho meia. Vamos mais, uma vez, outra vez. Sempre próximo do final tem um ponto, ó. Eu entro nesse ponto, puxo. E agora eu vou encerrar a carreira pegando 2 pontinhos aqui na final, que é a correntinha. Introduzo e puxo. Sempre no começo ele dá uma enroladinha, viu? Mas depois ele se acerta. Vamos tirando de 2 em 2 novamente. Muito fácil o nosso crochê tunisiano. Até ficarmos com um ponto na agulha. Olha. Vocês começam a observar que ele já começa a fazer o pontinho meio, ó, as correntinhas do pontinho meia, tá bom? Agora, nós vamos arrematar o nosso ponto, porque eu continuo e ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Só que agora eu tenho que arrematar os meus pontos. Eu não posso simplesmente cortar,
a linha e puxar. Não. De que forma que eu arremato o meu ponto? Do mesmo jeito. Eu introduzo a agulha no meio do ponto, ó, e faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo no tricô, no crochê. Um ponto baixo. Introduzo a agulha no meio do ponto e faço um pontinho baixo. No meio do ponto, faço um pontinho baixo. Muito simples, povo. Esse nosso crochê tunisiano. Eu só fiz 2 carreirinhas para que o nosso vídeo não fique muito longo, mas como eu já disse para vocês, eu estou aqui na Casa da Fonte à disposição de vocês. Não podemos dar o atendimento presencial, mas eu fico à disposição de vocês para ajudá-las via telefone naquilo que for preciso. Vocês observaram o nosso pontinho, ó? Nosso pontinho em meia, ele vai ficando assim, ó. Agora nós vamos cortar o nosso trabalho. Cortar o nosso trabalho, não, cortar a linha, né? Do nosso trabalho. E aí eu puxo e com uma agulha de tapeçaria eu escondo os fios atrás. E assim nós aprendemos a fazer o nosso ponto meia em crochê tunisiano, numa amostra muito pequena de apenas 2 carreiras com arremate. Então, tenham assim uma excelente semana. Beijão, até a próxima.